Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala galera, tudo certo? Eu sou a Ana Caroline. E eu sou Marcos Marangoni. Toda semana eu e a Aninha estamos aqui no projeto R1 São Paulo, esse podcast para te ajudar a entender como funcionam as provas e o que você precisa ter em mente na preparação para as provas de residência aqui do estado de São Paulo, ainda mais nessa reta final agora do ano. Boa! E eu e o Marcão, a gente tá aqui falando um pouco dos editais, das provas da USP, Unicamp e Unifesp, e a gente ainda vai abordar mais aprofundado, assim, todas as etapas das principais instituições. Então, desde a prova teórica, a prova prática, multimídia, currículo. E tem papo pra muita coisa aqui no Projeto R1, né, Marcão? Com certeza. E não é só disso que nós vamos falar, né? A gente também vai falar sobre como te ajudar a jogar um pouco a tensão de lado e focar na sua saúde mental. É muito importante o controle da ansiedade e a valorização da sua trajetória até aqui. Vamos lá, então? Bora! E hoje a gente tem um convidado ilustríssimo. A gente chamou para participar desse podcast o Marcelo. Marcelo tá com a gente há mais de 1 ano e meio, fazendo parte da mentoria, e nada mais justo do que convidá-lo para esse tema super especial, né? O que a gente faz nessa reta final, pensando nas provas daqui, pensando no processo de residência médica. Seja muito bem-vindo, Mar. Estou muito feliz de te ter aqui com a gente. Bem-vindo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Também estou bastante feliz aqui por estar com vocês. E de novo, uma oportunidade sempre muito gratificante poder ajudar a todo mundo que está ouvindo aqui a nosso podcast, tá bom? Então, pessoal, só para lembrar, como a Aninha falou, eu estou realmente já há 1 ano e meio aqui na mentoria e na Medway. E atualmente eu tenho feito a residência de radiologia, faço lá no HC da USP. E, de novo, vamos começar aqui tirando todas as dúvidas para essa reta final. Ô, Má, mas eu quero que tu conte um pouquinho mais da tua história pra gente, que ela é claro. Muito curiosa. Nossa, e o Marcelo Múltiplas aprovações. O Marcelo parece tão confiante em tudo. Meu Deus, qual o segredo? Queremos saber tudo hoje. Não, pessoal, vamos lá, vamos destrinchar tudo. Na verdade, eu sou baiano, né, como o próprio sotaque denuncia. Mas olha, eu fiz a prova em 2019 e naquela época eu tinha muita dúvida o que eu ia fazer. Eu inicialmente estava pensando muito em neurocirurgia, eu passei um tempão na faculdade. Graças a Deus, não veio decidido pela neurocirurgia. Bom, se eu tivesse feito, eu provavelmente não teria tempo para estar aqui hoje, diga-se de passagem. Pois é, e por conta disso, né, como se percebe, hoje eu faço radiologia. E foi uma decisão que foi bastante gratificante e acertada, tá bom? Eu acabei passando em 5 provas em 2019 e só não tinha passado na que eu realmente queria, mas eu acabei entrando na Marinha e trabalhei na Marinha em 2020, né, no ano do primeiro ano do Covid aqui no Brasil. E aí eu decidi no fim do ano de 2020 prestar a prova de novo e assim, por desencargo de consciência, honestamente. E acabou que eu passei muito bem e hoje tenho feito minha residência no local que eu sempre quis. Faltava tirar aquela tensão, então, do Faltava primeiro. Acertar o pingo no i. Maturidade também, né? Eu acho que depois de bastante tempo, isso é um ótimo recado, na verdade, pra quem tá fazendo prova mais de uma vez, ou quem tá muito inseguro de não passar esse ano, né? As coisas acontecem, às vezes, porque tem que acontecer, né? Exato. Então, desde a decisão sobre onde fazer, o ambiente onde fazer, talvez o caminho seria outro. Não estaria aqui com a gente na mentoria se não tivesse tido todas essas etapas, enfim, esse delay por conta da Marinha. Tenho certeza que tu cresceu muito na Marinha também. Com certeza. Eu hoje percebo que tudo que aconteceu comigo, eu surfei na crista da onda. Então, não podia ter sido melhor. É isso, não tem caminho errado, né? Só tem o caminho que a gente toma mesmo. Exato. Muitos nossos alunos da mentoria comentam, né, sobre esse medo de não passar e vocês têm toda a razão, né? A gente não precisa ter medo, a gente só precisa tirar o melhor de onde a gente está. Top. É isso aí. Então vamos começar falando sobre o óbvio. Gente, não existe milagre natalino nas reta final dos estudos, assim. Então, não adianta agora querer fazer tudo que a gente não fez ao longo do ano inteiro. Meu Deus, Ana, mas eu tô ouvindo esse podcast aí pra ficar desesperada, pra tu falar que não tem mais jeito. Não é isso, né? Nem tudo tá perdido. Eu acho que isso vale pros dois lados. Então, quem não se preparou bem até agora, eu acho que tem que entrar nos eixos, assim, tem que considerar um estudo muito mais assertivo. E quem tá se preparando também
manter a calma, porque não é um dia que não vai estudar plenamente ou um descanso que vai tirar todo o mérito do esforço ao longo de todo o ano, né? Então, vamos com calma. A gente tá aqui para dar algumas orientaçõezinhas, colocar algumas cerejas nesses bolos, para dar algumas orientações mesmo de como a gente pode ser mais estratégico nessa reta final para conseguir alcançar o nosso objetivo. Eu acho que você tem toda a razão, né? Nessa reta final, como você mesmo falou, a estratégia é fundamental. Então, a gente precisa alinhar, assim, o básico e acertar isso com todos os nossos alunos que já são orientados, como também vocês que nunca tiveram uma orientação direta da Medway, estão ouvindo isso pela primeira vez. Então, parem para entender, nessa reta final, ser estratégico significa direcionar os seus estudos. Primeiro, muita gente querer terminar o extensivo, quer, sabe, dominar todo o conteúdo disponível da medicina. Gente, não é para fazer isso. Preciso deixar isso com voz até mais grossa para vocês pararem. Não, vocês estão entendendo, né? E vejam, muita gente quer dominar todo o extensivo, isso não é o objetivo. E outra coisa, pessoal, a gente sabe que essa altura do campeonato, muita coisa pode estar atrasada. E, gente, é normal, isso é algo que aconteceu comigo, aconteceu com os apresentadores, acontece com todo mundo que faz a prova de residência. Então, duas coisas fundamentais. Não fiquem super estressados com a quantidade de assuntos atrasados e também não foquem em querer terminar todo o extensivo. A gente vai ver agora mais pra frente tudo que a gente vai precisar fazer, tá bom? Isso é bem interessante, Marcelo. É uma pergunta que chega muito na nossa caixinha, do tipo... Marcão, não sei como conciliar o intensivo com o extensivo agora. E aí o Marcelo fala para não tirar a matéria do atraso, mas e aí, como é que eu vou focar, né? Então, o extensivo já foi, né, Marcelo? Agora é intensivo, é direcionamento de estudo para a sua banca, para as disciplinas mais importantes. Mesmo que não esteja fazendo nenhum intensivo específico, né? Porque a galera fica muito, mas vocês estão falando do intensivo. Não é marketing, não, galera. Poderia ser também, né? Se alguém quiser, carrinho continua aberto. Mas eu acho que não é isso. A moral mesmo é, tipo... Foca na sua instituição agora, faz um estudo estratégico. Muita gente não faz prova da instituição, fica fazendo prova, as questões que o próprio cursinho disponibiliza, então não tem nenhuma assertividade. E é isso, assim, a gente olha pro conteúdo e ele é infinito, né? E quando a gente começa a comentar a prova também, tu vê que o foco, a pegada de cada instituição é muito peculiar, né? Então, querer abraçar o mundo, nossa senhora. Eu não tinha muito essa visão quando eu estudava de que o intensivo era algo direcionado. Para mim, o intensivo era estudar intensivamente tudo que eu tinha estudado extensivamente ao longo do ano. Né? Duplicar o número de horas por dia. HLP nas alturas, né? Então, não é isso, né, Marcelo? O intensivo não é estudar tudo de uma forma mais rápida, né? Exato, pessoal, exato. Intensivo, como você trouxe, Marcão, não pode ser a gente se exaurir nessa reta final. Inclusive, isso é um erro muito importante que muitos alunos cometem. Pessoal, a gente não pode querer, sabe, usar todo o tempo disponível. E como a gente já trouxe, a gente precisa eventualmente descansar um pouco. Isso faz parte de uma estratégia de sucesso. Então, como vocês mesmos já falaram, a gente precisa começar a colocar a mão na massa para essa revisão. E a gente tem algumas sugestões para a gente começar a fazer o direcionamento da revisão aliada a esse estudo intensivo, né? De novo, que não é apenas aumentar o número de horas ou especificamente isso, mas estudar adequadamente para suas provas. E primeiro, de revisão de reta final, né? Uma revisão estratégica, mais que isso, porque também não adianta querer pegar todo o caderno do cursinho e ficar lá folheando sem foco nenhum, né? Sem objetividade. Exato, e muito pelo contrário, a gente vai, na verdade, focar no que a gente já aprendeu esse ano. Então, muitos alunos, eles tomam anotações durante o ano pelo seu extensivo e, pessoal, essa é a fonte fundamental de conteúdo que você vai utilizar para você se guiar. Então, a gente tem duas orientações básicas aqui. Primeiro, uma sugestão é o aluno pegar suas anotações que ele fez durante o ano e repassar assunto por assunto. Nisso que ele repassa, ele identifica oportunidades de assuntos que ele pode treinar um pouco mais. Então, digamos que ele pega ali o caderno de clínica médica, da anotação dele, da aula de hipertensão e suas complicações, e ele identifique que ele não entendeu adequadamente os estágios, por exemplo, de uma retinopatia hipertensiva. E isso pode ser importante para a prova dele. Então, é uma oportunidade para ele fazer uma trilha de questões, um grupo de questões focado nesse tema, para eventualmente ele ter mais assertividade nisso, que é importante para ele e também importante para as suas provas. Outra coisa que a gente recomenda muito na mentoria e que é interessante trazer aqui é o aluno guiar a sua preparação através das provas antigas das instituições que ele vai prestar. Então, de novo, ele faz as questões das provas antigas e identifica que, por exemplo, aquela prova que ele quer
cobra mais imagens, cobra mais o eletrocardiograma, as suas interpretações com valvopatias, por exemplo, gosta de trazer muito assistência ao parto. Então, é muito interessante que esse aluno perceba essas características e foque sua preparação através de questões para a reta final. E o que, né? No grosso modo também, nossa, eu vou focar numa estratégia de saber estabelecer o diagnóstico, saber tratar esse paciente, manejo de complicação e tudo mais. É uma banca que é mais emergencista, tipo a Santa Casa, por exemplo, daqui, que tende a cobrar mais assuntos da emergência mesmo, porque é o grande foco da instituição. Ou vai ser uma prova mais decoreba, né? Então, uma prova que vai ser pegar no calcanhar mesmo, cobrar efeito colateral de droga, cobrar farmacocinética, enfim. Então, saber isso vai ajudar muito no teu direcionamento. E eu acho que mais do que isso, uma coisa que tu falou muito importante, assim, de montar uma trilha específica sobre aqueles assuntos que tá vendo que tá tendo dificuldade e tudo mais. Para isso, os guias estatísticos também ajudam muito, né? Então, a gente sempre orienta na mentoria a montarem os guias estatísticos por instituição, mas a gente sabe que, por exemplo, no intensivo, a gente disponibiliza para os alunos também uma versão mais simplificada com guias estatísticos com orientação. Qual é o foco? O que a tua banca mais cobra? Nossa, ela cobra, por exemplo, a USP São Paulo, em clínica médica, cobra muito psiquiatria. Não tem como ir para a prova sem saber psiquiatria. Vai ser um diferencial de quem se preparou para cá, porque quem se prepara para o restante do país não tem isso. E isso vai ser repercutido em todas as esferas, assim. Então, no R3 de clínica, por exemplo, a gente percebe as mesmas peculiaridades. A prova da USP vai cobrar MBE, vai cobrar pré-op, coisa que a gente nem sonha em estudar se a gente não estivesse se preparando para cá, né? Então, essa orientação estatística auxilia muito num estudo estratégico mesmo. Tá, quais são os pontos principais? Onde eu preciso vencer? O que eu preciso correr atrás do prejuízo nessa reta final, né? Exato. E isso é particularmente útil para os alunos que estão um pouco mais perdidos nessa altura do campeonato, né? Então, muitos acabam não tendo, assim, uma noção do que vão fazer agora. E, com certeza, pelo menos essa informação do que é mais importante para suas provas é um aliado fundamental para essa ajuda na decisão. E, de novo, não tem uma ciência aqui que seja mais perfeita do que outra, ou uma informação que vocês ouvindo aqui vai fazer, sabe, a revolução. Mas, na verdade, Sem milagres natalinos. Nossa, pois foi o que a gente, a primeira argumento aqui do nosso podcast. Não existe milagre, mas existe Não existe milagre. Ixi. Né? Não existe milagre. Sem conflitos. Mas aí vocês vão perceber, apesar de que não existam milagres, existe a melhor orientação para cada um de nós. E é isso que a gente tem que perceber, é isso que a gente está tentando hoje passar para os nossos alunos. E Marcão, assim, uma coisa que é muito importante também é que a gente está batendo também muito em questões, mas tem alguma outra coisa que a gente pode usar? É importante trazer essa clareza, né? Porque às vezes a galera quer, enfim, será que vale a pena fazer resumo nessa etapa final? Será que vale a pena fazer flashcard, mapa mental? Acho que a gente pode explorar um pouquinho isso também, né? É importante falar que não é para perder tempo nessa etapa, né? Mapa mental... estudos que demandam muita perda de tempo, assim, né? Muita elaboração de tempo, eu acho que são desencorajados, assim, e a gente não orienta a fazer isso. A revisão tem que ser o mais focada e direcionada possível, sem tomar o seu tempo. Importante também, uma outra pergunta que sempre chega é em relação à prova prática, né? Tá bom, tô aqui me preparando, estamos em novembro já, meados de novembro, e aí, vai ter prova prática na minha instituição, né? A Santa, USP Ribeirão, o Einstein, né? É para eu continuar estudando para a prova prática ou não? Eu continuo foco agora só na prova teórica, né? Durante o ano inteiro a gente fala para aliar o estudo da prova teórica com a prova prática. Até é importante para quem tá ouvindo o podcast, porque vai prestar prova ano que vem e tudo mais, saber disso, né? Porque a gente tende a pensar muito na prova prática no final, e a prova prática equivale a 40% da nota. Então, é tão importante quanto a primeira fase, e não vale a pena a gente ver como coisas competitivas, né? A gente sempre vê, tipo, depois que passar na primeira fase, eu estudo pra segunda, ou coisas do tipo. E não é assim, é um estudo complementar, porque a segunda fase nada mais é do que a primeira fase aplicada, seja com imagens, numa prova multimídia, seja com prova de habilidades, estilo OSCE. Então, eu preciso muito da teoria para aplicar, mas eu vou conseguir um ganho muito maior e um diferencial até na etapa final. Assim, a gente já entrevistou um caminhão de alunos que viraram a chave, passaram no corte, viraram a chave, foram aprovados só
pela boa resposta na prova prática. E a gente precisa saber, entender que essas nuances vão sendo aplicadas ao longo do ano. Então, nossa, é completamente diferente de eu estar lá estudando hipertensão e eu estar lá estudando hipertensão pensando como que ia ser uma consulta ambulatorial de hipertensão se caísse na minha prova de habilidades. Nossa, eu tinha que perguntar isso. Não posso esquecer das estratégias básicas. E é aí que a gente fala da conciliação ao longo no início do ano, né? Não é tipo, tá, agora parou tudo, agora eu vou lá estudar a prova prática. Não, é juntar as duas coisas mesmo. Entender como funciona a prova prática, entender como funciona a prova de multimídia, porque prova de multimídia também se estuda o ano inteiro. Sim. É abrindo a apostila, olhando imagem, indo pro Google It, né? Tipo, pesquisa. Pesquisa mesmo, viu uma expressão diferente, viu a manifestação clínica pulmonar. Poxa, como é que é essa manifestação clínica? Porque vai ser muito reconhecimento de padrão, né? Não, sem dúvida. E tem a parte de a prova prática, às vezes, concorrer ainda com a teórica, né? Então, tá rolando as provas teóricas e já tem prova prática acontecendo, né? Exato. Inclusive no mesmo dia. Inclusive no mesmo dia. Então, imagina, pegar o exemplo aí do que você trouxe, né? Muitos dos nossos alunos, eles pensam que tem que separar, né, um horário específico para a prova prática. E como você trouxe, é perfeito. A melhor orientação, pelo menos para a gente alinhar, é trazer um estudo que seja aplicado para as duas situações, tanto para a teórica quanto para a prática. Uma coisa que eu gosto muito de trazer para os alunos da mentoria, e que é super interessante a gente colocar em pauta, é perceber oportunidades da gente aplicar o checklist de uma estação junto com o estudo teórico. Então, imagine que você começa a atender um caso de apendicite, e aí você sabe que você tem que perguntar, tá lá no checklist pelo menos, que você tem que perguntar os itens que compõem o score de Alvarado. Então, poxa, nada mais talvez importante do que você entender essas informações e que fazem todo o sentido do ponto de vista clínico, epidemiológico, dentro do contexto, né? E o contrário também é verdadeiro, né, Má? Então, eu tô lá, tô simulando uma estação com um algoritmo de ACLS, por exemplo, PAUS. E isso, só o fato de eu ter simulado, de eu ter sistematizado meu atendimento, me dá uma agilidade surreal na hora da prova teórica, porque Exato. eu tenho as coisas sistematizadas, que é a maior dificuldade do aluno, né? É estabelecer uma linha de raciocínio padrão para todo tipo de prova, para não ser pego desprevenido numa prova de habilidades ou mesmo numa prova de multimídia, né? Nessa fase do ano, acho que vale ressaltar que se o rendimento do aluno estiver bom, tudo bem continuar conciliando, né? Mas se você não tá com o rendimento perfeito ainda, se você estiver indo mal, dá uma pausa agora na prova prática. Esse é o momento que nós estamos falando aqui, vale pro ano todo. Nessa reta final, dá uma pausa na prova prática e foca em passar na primeira fase. É, né? perfeito. A prova prática é a segunda fase. Então, se você ainda não tá atingindo a sua meta, se você não tá com um desempenho bom, pausa o seu estudo para a prova prática nesse momento e foca na primeira fase, de acordo? Isso é perfeito, porque a gente começou falando, o que eu vou fazer ao longo de todo o ano, mas todo ano já passou, pra quem não... Assim, se Deus quiser, todo mundo que tá me ouvindo que vai prestar prova pra valer esse ano vai passar, eu tô agora abençoando até bater a mandinga da merda. do John, da mulher da merda, mas vai passar e não vai precisar desses conceitos de novo, mas quem só vai prestar prova ano que vem vai se preparar ao longo de todo o ano, já vai ir com essa mentalidade, mas quem vai prestar prova agora, né? Se estudou até agora e tá indo com a meta de 75%, 80%, a chance de passar para a segunda fase é gigantesca. Então, vamos continuar nesse fluxo para ter vantagem em relação aos outros concorrentes. Agora, se não tá batendo 60%, vamos correr atrás do prejuízo. E já que vocês comentaram disso, acho que vale a pena também a gente trazer algumas recomendações, né, para os alunos que não estão nessa meta, né? E, de fato, a gente espera, né, que muitos dos nossos alunos, eles evoluam com o tempo, com o ano de preparação, 2 anos até de estudo de preparação, e que a uma altura dessa estejam naquela curva que lhe permita manter aquela preparação conjunta de prática com teórica. Mas, bom, enfim, Marcelo, eu aqui não estou nesse nível não. Por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. O que é que eu faço? Olha só, pessoal. Primeiro, a gente precisa ser realista nessa situação, né? É claro que a gente esperaria que vocês, estudando agora aos 45 do segundo tempo, também tivessem uma oportunidade razoavelmente próxima a quem passou 1 ano, 2 anos de preparação. Mas a gente sabe que isso eventualmente não é a realidade. Mas, enfim, o que a gente vai fazer? Primeiro, pessoal, a gente pode focar a preparação, principalmente para esses alunos que não estão tendo um bom rendimento, em dominar
pediatria, preventiva e ginecologia obstetrícia. E isso, pessoal, tem um sentido muito razoável. Primeiro que essas matérias tendem a ter um número de conteúdos e de assuntos que precisam ser debatidos, estudados com afinco, menor do que clínica de cirurgia. Isso faz com que o estudo seja um pouco mais eficiente, no sentido de que vocês estudam um pouco menos para obter uma nota um pouco maior, considerando que essas grandes áreas têm um peso igual entre si nas principais provas de residência. Então, principalmente para esses alunos, foquem em pediatria, preventiva e GO. Deixem para estudar clínica e cirurgia apenas quando vocês estiverem super bem nessas matérias, tá certo? E outra coisa, talvez seja adequado, às vezes, a gente até seguir um pouco mais pela preventiva. Essa tende a ser uma oportunidade de estudo, porque normalmente o que a gente estuda nela aumenta muito a nossa nota, né? Normalmente a gente, quando sai da faculdade, lembra um pouco da ginecologia, lembra um pouco da pediatria, só que a preventiva, do jeito que cai nos concursos, é sim uma oportunidade pra gente sempre dominar ela, tá bom? Perfeito. E aí quando a gente lembra, assim, beleza, eu vou priorizar a preventiva, a pediatria, GO, e aí... Só que eu tô chegando perto da prova, né? O que eu faço? E isso aparece muito pra gente também. O que eu faço agora? Como que eu priorizo o meu estudo? E aí a orientação vai ser basicamente a mesma. Eu acho que até independente do que você fez ao longo do ano inteiro, que é focar nas provas antigas, eventualmente em simulados. Tipo, Ana, eu já fiz um caminhão de prova antiga, já decorei as questões. Tudo bem, tem uma ressalva, dá pra ampliar com questões similares, mas eu acho que o cerne do estudo na véspera da prova, assim, 2 semanas antes da prova, é realmente pegar a prova antiga, pra entender, pra mapear. Se eu não tô me ganhando por um guia estatístico nem nada, eu tô mapeando o que mais tá caindo, e eu acho que mais importante do que fazer a questão e ver se acertou ou não, né? É aproveitar a questão para revisar aquele conceito. Então eu peguei uma questão de TEP, cobrando o manejo do TEP, por exemplo, eu vou revisar quando que eu uso anticoagulante oral, quando que eu preciso fazer ponte, quando que eu posso dar alta para casa, quando que eu vou internar, quando que eu tenho que fazer trombólise. Então, explorar realmente aquela questão, e mais do que isso, eu acho que às vezes agrupando questões, por exemplo, vou agrupar todas as de GO, todas as de pediatria dos últimos 5, 6 anos, eu consigo ter um diagnóstico muito preciso. Às vezes até vem aquela questão que a gente diz, mas eu já fiz essa questão hoje. Não fez não, foi só é só que é igual mesmo. Isso é mais comum do que parece. Muito, muito. Muito. E mesmo pra galera que fez várias vezes e fica pensando assim, mas eu já sei o gabarito. Não, você sabe o gabarito, mas você sabe me justificar o que tá ali? Se sabe, ótimo, tá voando. Se não sabe, é o momento de focar nessas questões agora, né? Perfeito. Eu acho que, assim, mais importante até do que dominar a resposta das questões é sempre entender o fluxo do pensamento do examinador quando ele montou a prova. E eu gosto muito de comentar o seguinte, pense assim, toda vez que você fizer uma questão, onde é que o examinador abriu a apostila da Medway quando ele estava fazendo essa questão? Em que assunto ele estava? Em que página ele estava olhando? Porque se você conseguir, não necessariamente assim saber exatamente o nome da página, a questão não é essa. A questão é saber o que ele queria te cobrar nesse conteúdo. Então, se você consegue ter esse fluxo de pensamento, isso sim é estar no estágio de faixa preta que a gente sempre gosta de trazer para os nossos alunos. E outra coisa que eu acho que é importante também é começar a se organizar, né, Marcão? A gente... Tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas, e daí às vezes a galera tá lá se habituando a acordar sempre tarde, estudando, assim, acorda umas 10 horas e começa a estudar às 11, estuda tarde, estuda até tarde da noite, até 2, 3 horas da manhã. Calma, se a tua prova é de manhã, é hora de começar já a inverter esse ciclo pra não ficar lá morrendo de sono na hora da prova, né? E não conseguir, enfim, sair com uma sensação de dever cumprido, né? Eu tenho uma amiga que fala muito isso, assim, eu não quero ir pra prova e saber naquele momento, né, se eu passei ou não. O que vai me fazer sair tranquila da prova é sair com a sensação de dever cumprido, que eu não fui prejudicada por nervosismo, que eu não fui prejudicada, enfim, por ansiedade, por nada disso. Simplesmente eu dei o meu melhor, porque no final das contas é isso que a gente tem pra fazer mesmo, né? Exato. O caminho ao longo de todo o ano, ou ao longo dos últimos meses, enfim, já foi traçado, agora é correr pro abraço. Isso é bem legal, a gente bate nisso em todo o nosso episódio, né, Aninha? A importância de ser ritualístico
estatístico na hora da prova. Então, você tem que fazer as provas na íntegra, né? Às vezes as pessoas podem se perguntar, qual que é um bom rendimento de acerto, né, nessa fase do ano? Entre 75% e 80% de acerto, já é um bom resultado nessa altura do campeonato. Quantas HLPs? Se você está muito esgotado, entre 15 a 20. Se você tiver melhor, entre 20 e 25, né? Mas isso não é para te desestimular, nem se você está conseguindo atingir esses resultados para você relaxar e deixar a peteca cair, e nem se você não chegou lá, né? Então, continua no seu ritual, continua na sua rotina de estudo, continua se esforçando, focando naquilo que você quer. E falando em ritual, eu acho legal a gente falar dessa preparação da semana anterior da prova. A gente tem no nosso canal do YouTube lives de aposta, das dicas de última hora das principais instituições. Então, já desde 8 de novembro, a gente já começa com live, inclusive, acho que vai ser a da GO, no dia 8 de novembro, das apostas que a gente tem para a USP Ribeirão, para a prova da USP Ribeirão. Então, isso é legal, também baseado em estatística, o que a USP Ribeirão gosta, as nuances da prova da USP Ribeirão. E isso a gente vai ter para todas as principais provas aqui de São Paulo. USP São Paulo, Unicamp, SUS, Unifesp, Santa, várias e várias. E é uma forma de estudo conjunto também, né, Marcão? Comunitário, para ninguém se sentir sozinho nessa reta final, vai estar todo mundo lá no mesmo barco. Mas eu acho que o principal é assim, que isso te ajude, né? Porque muita gente pensa que na véspera é melhor começar a descansar, não tocar muito em assunto porque começa a ficar ansioso, porque percebe que não lembra de muita coisa. E tudo bem, eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas, foi o que a gente falou, não existe receita de bolo, não existe certo ou errado, existem dicas que melhor se adaptam a vocês. Então vai ter a galera, a gente até abre enquete no Instagram, né? O que você prefere fazer na véspera, descansar ou estudar? E é sempre muito ambíguo, assim, porque cada um tem o jeito de encarar essa reta final, né? Mas com certeza, se vocês são do time que querem estudar tudo de véspera, vem pra... Não, e tem gente que não né? estudou, que não tá estudando muito agora, que tá realmente mais cansado nessa reta final. E só de você estar ali assistindo uma live, assistindo algo de dica de última hora, que é uma coisa preciosa de se assistir, já perde aquela culpa, né? De tipo, não tô estudando, tipo, tá participando de alguma coisa. A gente tava falando que a gente gravou a aula de atualidades no intensivo, né? E na aula de atualidades de clínica, dos 8 temas, caíram 3 na prova da UFR. Olha só, viu? Mas eu acho legal, assim, porque em 1 hora a pessoa ganhou a chance de... Talvez ela já teria acertado por conta, enfim, mas aumentou a chance de acertar 3 questões. Então é isso, não é estudativo assistir a aula nem nada disso, mas se tá esgotado, tá cansado, não tá conseguindo mais manter o foco, é isso. Né? É isso, né? Eu também acho que nessa reta final, escolher bem o seu tempo, você não se esgotar é fundamental, né, Aninha? Até porque, poxa, a gente tem 1000 alunos que sempre comentam o fato de estarem esgotados e eles querem continuar, querem manter um foco muito grande para essa reta final. Mas, de novo, a gente precisa saber nossos limites, a gente não pode chegar na prova morto, né? A gente tem que fazer algo bem feito e eu acho que, com certeza, descansar um pouquinho faz parte de uma boa preparação, né? Mato, tem algum exemplo, assim, pra gente de algo que tu acha que tu fez errado, que com certeza se fosse prestar a prova de novo não repetiria, assim? Olha, eu acho que eu devia levar mais em consideração as características específicas da prova que eu ia fazer. E eu vou dar um exemplo muito direto, né, que é a prova da USP São Paulo, né? A prova da USP São Paulo adora imagens, né? Imagens radiológicas especialmente. Então, é fundamental que o aluno que vai prestar uma prova como essa tenha isso muito bem dominado. E, com certeza, a gente tem várias aulas, como o próprio diferencial da radiologia e o próprio diferencial da cirurgia, que eventualmente fazem uma grande diferença para esses alunos. Então, eu acho que hoje em dia, eu provavelmente guiaria um pouco mais minha preparação, dando um pouco mais de foco para essa necessidade específica da prova, que no caso da USP era, de fato, um treino muito focado em imagens. Sabe que eu também senti isso, mas assim, eu não tive prejuízo nas provas que eu prestei por conta disso, né? Talvez um impacto na classificação, de ter que penar mais na segunda fase e tudo mais. Já contei aqui pra vocês que algumas delas eu passei na nota de corte e depois fui aprovada por conta da prova prática, mas eu acho que isso é de fato muito importante, assim. Eu, ao longo do ano, eu seguia a metodologia do cursinho, de responder as questões que tinham lá e tudo mais. Já tinha um pouco de viés de tipo, cara, mas não faz sentido eu estar fazendo essa questão. Tipo, tudo bem que eu errei. Como assim? Tu tá fazendo
fazendo uma questão pra te virar e dizer tudo bem que eu errei, é porque tu não devia estar fazendo aquela questão, então, né? Exato. É um conhecimento que não precisava estar sendo adquirido, entre aspas. E aí eu tive a mesma visão, assim, no final do ano, quando eu comecei, véspera da prova, cada véspera de uma instituição, eu passava a semana inteira maratonando questões daquela instituição. E que eu virei a chave, assim, nossa, isso eu não faço ideia, isso o cursinho não me deu. E aí batia até um certo desespero, assim, tipo, o cursinho não me deu isso, como que eu vou acertar essa questão? Google it. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que é ter autonomia, é ter responsabilidade também sobre o que tu tá estudando, né? Com certeza. O meu erro, gente, foi um pouco mais vergonhoso. Eu tenho até um pouco de vergonha, mas eu passei no fim, mas foi por sorte, assim. Eu abandonei o estudo da preventiva total, assim. Eu abandonei. Marco. Eu deixei os últimos 5 dias de estudo da vida, assim, pra preventiva. Aí nos últimos 5 dias eu só estudei preventiva. E aquele conhecimento que sai na urina da manhã, sabe? Tipo, meu Deus, não fala comigo pra não perder esse tipo de conhecimento, sabe? Mas certeza. me arrependo amargamente, assim. Acho que eu devia ter me preparado bem mais pra parte de preventiva. É o que o Marcelo falou, assim. É uma parte muito importante, que tem uma porcentagem grande da sua nota. Depende da preventiva. E não é muita coisa de ser estudada, né? Exato, exato. São pequenas coisas que, assim, a gente não tende a usar muito na nossa prática como médico, de fato. Mas, eventualmente, o pouco treino que você faz uma grande diferença. Nossa, total. E tem muito bom senso também na preventiva, né? Então, o fazer prova, aprender por repetição mesmo, por erro, correção das estratégias também faz muito sentido. E isso de focar, eu acho que o mais evidente fica na preventiva, né? A prova das instituições são mais diferentes no quesito preventiva. GO, às vezes, ainda se confunde, uma banca com outra, cirurgia também. Agora, preventiva Tem é preventiva muito que peculiar. é total atendimento de UBS, assim, é uma clínica na prova de preventiva, Exato, uma clínica de atendimentos de UBS, assim, na prova de preventiva. Agora tem outras que é SUS, tem outras Unifesp aí, estatística. Diga-se de passagem, a prova própria da Unicamp, não é isso? A prova da Unicamp. Peculiar, né? Peculiaríssima. É uma prova por si só ali. Parece Verdade. que quem fez, nem sei quem fez, na moral. Mas eu me justifico desses meus erros da preventiva, gente, porque na época não tinha o projeto R1 São Paulo, viu? Aí não tinha como eu me direcionar. Você se ouvir, né? Exato. Não tinha, com certeza. Se o Marcos do passado tivesse a oportunidade. Gente, e eu já mudei muitas coisas, porque quando eu tava estudando, lançou a Medway, né? Tinha uma mentoria individual no ano em que eu tava estudando, e foi o primeiro ano do CR Medway. E no começo eles lançaram algumas aulas gratuitas, assim, de mentoria, e foram 3 aulas gratuitas que já impactaram de maneira gigantesca na minha forma de estudar, assim. Então imagina se eu tivesse ouvido, compreendido tudo que a gente tem essa noção hoje, né? Mas eu acho que muito diz respeito à maturidade também, de ter passado, de ter visto que isso realmente, de fato, é o certo. Porque uma coisa é quando você tá prestando prova e vem alguém e te diz, olha, tu não precisa saber de todo o conteúdo. Tem que focar nas questões, tem que ser estratégico pra tua instituição. Aí tu pensa, essa pessoa tá louca. Como que eu vou passar numa USP da vida, no Unifesp, Unicamp, enfim. Como que eu vou passar em qualquer instituição, na verdade, sem saber tudo? Pode cair qualquer coisa. E aí, quando a pessoa tem mais maturidade, assim, ela fica mais tranquila quanto a isso, ela começa a perceber que, de fato, aquilo faz sentido, né? Isso vale até para vestibular também. Então, se a gente tem algum ouvinte aí que vai prestar vestibular para medicina, o reconhecer o padrão das tuas provas, das provas que você vai prestar, faz total diferença, assim. Tinha um colega de faculdade que ele mesmo disse que ele ficou 3 anos fazendo cursinho e não passou. E aí, no 3º ano, ele já era mais velho, assim, já tinha filhos, tudo. Ele resolveu não fazer cursinho e estudar por conta só prova antiga com material que ele já tinha. E foi o ano que ele foi aprovado, assim. Então, a vantagem do estudo direcionado para aquela tua instituição, né? Exato. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que a gente tá falando muito de estudo, várias dicas que eu acho que com certeza foram excelentes, mas eu acho que a gente tem que lembrar também que nessa etapa da preparação é muito importante descansar. Não adianta a gente ficar desesperado, achar que tem que correr atrás de todo o prejuízo, manter um ritmo de estudos frenético e chegar esgotado na data da prova, né? Com certeza. E acho que de conclusão a gente pode tirar nossa introdução e a nossa conclusão, né? Não existe milagre, não existe receita, não existe fórmula mágica. Existe sistematização de estudo
e a sua individualidade, a sua fortaleza, existe a sua fraqueza, reconhecer a sua fraqueza. Eu acho que o autoconhecimento ajuda muito, né, Marcelo? Eu acho que, não sei como vocês orientam isso de maneira objetiva na mentoria, mas eu acho que se conhecer faz muita diferença, né? Com certeza, exato. Faz parte, a gente tem algumas estratégias na mentoria que trazem à tona a necessidade de você perceber qual é o seu padrão. E assim, não existe uma receita de bolo, e como a Aninha trouxe, uma grande metáfora que traz toda essa situação envolve, né, o fato, às vezes, de você sair da manada, não estar dentro do mesmo grupo de indivíduos que fazem a mesma coisa. Afinal, fazer a mesma coisa não é a receita sempre do sucesso. Às vezes pode ser o adequado que a maioria das pessoas façam, que você também faça. Top! Agora, existem também as situações que você não pode se cegar pela manada. Então você tem que ter coragem, você tem que ter pulso, você tem que ter capacidade de falar, não, isso aqui não é o mais adequado para mim, talvez uma coisa adequada para mim seja diferente. E é sempre importante que a pessoa perceba essa individualidade. E essa característica, se você gosta mais de estudar de manhã, de noite, enfim, se você gosta mais de fazer por questões, é sempre a percepção de fazer um teste, avaliar se essa atitude deu certo e tomar novas atitudes em cima disso. Que a gente também bate em cima disso na mentoria. Perfeito. Bora pro nosso quadro agora, Marcão? Bora! Diga aí, Marcelo, a gente vai fazer uma recomendação cada um. Recomenda aí para os nossos alunos, para os nossos ouvintes. O que você sugere aí de qualquer coisa? Comida, saída, arte, qualquer coisa. Olha só. Já que descanso é uma das estratégias, né? Olha, eu acho que a gente podia levar em consideração que, né, o Covid tem melhorado bastante, então é uma oportunidade da gente voltar a sair um pouquinho e, eventualmente, para os alunos que vêm fazer prova aqui em São Paulo, eu recomendaria ir num parque. É sempre algo bacana a ser feito, especialmente em um dia de sol, e eu sugeriria o Parque do Povo como primeira sugestão. A gente sabe que, claro, por que você não está orientando o Ibirapuera? Mas, olha só, às vezes lá fica super lotado. Então, eu acho que eu sugeriria o Parque do Povo, é uma oportunidade diferente, fora da manada, para vocês irem curtir um parque diferente. E agora, para os mais introvertidos, eu até sugeriria duas opções de leitura, né? Uma de ficção, que é 1984, de George Orwell, é super bacana, e também eu queria deixar aqui uma outra recomendação de leitura que a gente traz na mentoria, que é o livro do Mindset, né? Que na verdade é o Poder do Hábito, que é de Charles Duhigg, que é sempre uma oportunidade de você perceber que, eventualmente, suas atitudes moldam você e não o ambiente que vai fazer com que vai moldar suas atitudes. É a gente que controla nosso dia a dia, o que a gente faz. Então, é sempre uma oportunidade de a gente melhorar nosso pensamento, nossa orientação do dia a dia e ter mais controle mental. Enfim, eu acho que é uma oportunidade sempre de leitura bem bacana. Perfeito. Eu quero usar, não é nepotismo, não é porque sou eu que estou indicando. Eu quero aproveitar aí o ambiente de podcast, a galera que quer ouvir um podcast mais descontraído, enfim, enquanto tá dirigindo, enquanto tá lavando louça, qualquer coisa assim. Eu tenho um podcast maravilhoso para indicar da minha amiga, que por simples coincidência é casada com o Marcão, e quem conhece ela sabe que ela faz muito mais sucesso na Medem. Ela é a GO mais badalada na Medem. Muito mais que eu. Muito mais que o Marcão, inclusive. No CR, as alunas vêm querem tirar foto com ela. É, com certeza. Mari, todo mundo quer a Mari. Até a minha irmã lá, a Catarina, tá seguindo a Mari. Mas vamos, gente, recomendação muito, muito bacana mesmo. A Mari tem um podcast chamado Minha Regra Pode. Eu acho muito divertido, bem descontraído, assim mesmo, com temas bastante interessantes que entram bastante em voga, até pensando no poder feminino e tudo mais. E, além de tudo, é um podcast bem gostoso, né, Marcão? Eu Bora sou suspeito. Eu gosto bastante. E você, Marcão, o que indica aí pra nós? Bom, eu indico o podcast Minha Regra Pode também. Não, Mari, daí tu é nepotismo. Agora é nepotismo. Agora é nepotismo. Agora não pode, desculpa. Mas eu vou recomendar o Japan House, é um espaço aqui na Avenida Paulista. É lindo, tem várias exposições, tem uns cafés japoneses também, um restaurante japonês bem hypado, assim.
Como o Marcelo falou que o Ibirapuera tá flopado, então a gente vai pros hype, né? Então, o Japan House é bem legal, a entrada é gratuita, tem várias exposições esse contato com a cultura culinária japonesa é bem interessante, super recomendo. Perfeito. Gente, gostei muito da nossa conversa, Má. Muito obrigado pela tua presença, por todas as recomendações. Tenho certeza que a galera vai ouvir muito, vai poder aplicar bastante dessas estratégias, seja agora na reta final, seja pro ano que vem também, para quem ainda vai prestar a prova. Valeu demais, Marcelo. Eu acho que você traz uma serenidade muito grande para o episódio. Eu acho que eu tô até com o coração mais calmo. a gente fica meio atacado nessa época do ano, né? Que as provas chegam, a gente também fica meio ansioso. Atacado nisso. E o Marcelo muito sereno. E para você que tá ouvindo, se você curtiu esse episódio, se a gente te ajudou de alguma forma, compartilhe o podcast com seus amigos. Gente, foi um prazer estar com vocês e, de novo, é sempre um prazer também falar com os nossos ouvintes. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Perfeito. É isso? É isso, pessoal. Bons estudos para vocês nessas semanas, boas provas para quem tá fazendo prova e um grande abraço. Beijo, gente. Valeu, pessoal.